6 meses depois de sua adoção e 2 de aplicação, as novas regras do Serviço de Atendimento ao Consumidor, os SACs, ou chamados call centers, ainda não estão sendo cumpridas plenamente. Este é o principal tema do Pensamento Jurídico de hoje, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Nós estamos na Dotarte Galeria de Arte, em Belo Horizonte. Durante o programa você poderá ver imagens do acervo da galeria. Daqui eu vou conversar sobre os direitos do consumidor, as novas regras dos SACs, Serviço de Atendimento ao Consumidor, e também sobre mudanças nos planos de saúde. Vamos conversar com a juíza Miriam Vaz Chagas, do Juizado Especial das Relações de Consumo da capital mineira. Doutora Miriam, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço a possibilidade de participar. Muito prazer. Gostaria que a senhora iniciasse para a gente falando sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor, que inicialmente era tido até então como campeão das reclamações, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Após a adoção dessas regras aí, em 1º de dezembro passado, mudou essa imagem ou não? Bom, perante o Judiciário, as demandas ainda não começaram a ser propostas, mas eu tenho a impressão que esse cenário efetivamente irá mudar. E a intenção até da edição desse decreto é melhorar esse serviço de atendimento ao cliente, tendo em vista as inúmeras reclamações que são feitas diuturnamente pelos consumidores. Na verdade, profissionalizar o serviço, né? Exatamente. As empresas tiveram um prazo de 120 dias desde a adoção, a assinatura do decreto, em 31 de agosto do ano passado, e a partir do dia 1º de dezembro estariam em vigor. A senhora viu, por parte das empresas, algum esforço nesse sentido? Bom, as empresas, efetivamente, elas têm que se adequar a essa nova realidade, tendo em vista que são impostas sanções pecuniárias bastante elevadas para o caso de descumprimento. As sanções hoje são previstas entre R$200 e 3 milhões. Então, eu tenho a impressão que isso efetivamente vai contribuir para o atendimento célere dessas novas determinações. A senhora poderia destacar para a gente assim, as principais mudanças dessas regras do Serviço de Atendimento ao Consumidor? Bom, os serviços de atendimento ao consumidor, hoje eles têm que ser gratuitos e têm que estar disponibilizados ao público 24 horas, 7 dias por semana. Total disponibilidade. Total disposição e gratuitos, né? O que a gente tem visto é o seguinte, muitos segmentos de fornecedores de produtos e serviços não tem nem mesmo esse serviço, como é o caso dos serviços de transporte terrestre, que são também campeões em reclamações. Algumas das empresas têm o serviço, mas não divulgam também o telefone. Exato. Isso costuma ocorrer bastante. Vou contar aqui uma pesquisa que saiu recentemente do Instituto Brasileiro de Relações com o Cliente, o IBRC. Segundo essa pesquisa, os 3 piores serviços de atendimento ao consumidor, os SACs, pertencem às empresas de TV por assinatura, 63%, telefonia fixa e móvel, 54%, e transportes terrestres, como a senhora até comentou há pouco, 41%. O que pode ser feito? Antes eu até queria acrescentar algum dado, é que no caso das empresas de telefonia, no âmbito do judiciário é destinado um juizado exclusivo para o atendimento dessas demandas. Tal é a gama de reclamações que os consumidores têm feito em relação às empresas de telefonia. Agora, com a edição dessa regulamentação, desse decreto pelo governo Lula, hoje as alterações vão ser sentidas sensivelmente. Principalmente, o atendimento ao cliente ele tem que ser feito por um atendente humano a princípio, nos casos de reclamação, para empréstimo de informação e cancelamento. Então, isso, no primeiro menu eletrônico, já tem que constar essa opção para o consumidor. De cancelamento. De também. Cancelamento, informação e reclamação. E essa pesquisa, o resultado dela não absolveu também as financeiras, o atendimento das financeiras, bancos e empresas de aviação, apesar de estarem com resultados um pouco melhores. Agora, a senhora disse há pouco sobre multas. As empresas são notificadas uma vez ou mais de uma vez? Quantas vezes até que realmente elas sejam multadas? E quem pode multá-las, na verdade? Exato. Quem tem competência para isso são os PROCONs, né, e os órgãos de defesa do consumidor. O consumidor ele deve, tanto quanto possível, proceder a essas reclamações junto a esses órgãos para se resguardar. Agora, perante o judiciário, o que pode ser feito? A não ser que o consumidor suporte um dano exclusivo em relação a si, que possa ser mensurado, né, e passível de ser indenizado. No caso de uma ação judicial. Uma dessas medidas aí diz que, dessas novas regras, elas dizem que o tempo máximo de espera do consumidor
ao telefone seria aí de 60 segundos, 1 minuto. O que ele faz nesse caso? Como que ele vai comprovar perante ou a Justiça ou o PROCON que ele realmente não está sendo respeitado nesse caso? Bom, o próprio decreto, ele estabelece a necessidade de que seja emitido um número de protocolo a esse consumidor. Então, sem isso, os consumidores, para que eles possam ingressar com uma demanda judicial, eles devem se munir das provas, porque sem as provas o juiz não pode efetivamente, exato, na ação judicial. O juiz não vai poder conceder, né, o direito se ele não provar aquilo que ele está alegando. Qual que é o meio de se provar isso? Através do número de protocolo. E as empresas, elas são obrigadas a manter os registros desses atendimentos por cerca de 2 anos, até a solução da demanda. Então, eles têm essa obrigatoriedade e das gravações eletrônicas em 90 dias. Mas no momento da ação judicial, quem vai cobrar essa gravação? O próprio consumidor ou a Justiça faz isso? Não, o próprio consumidor. Ele tem que apresentar este número de protocolo para que efetivamente o juiz possa inverter o ônus da prova, é o que se chama, julgar para a parte requerida, no caso a empresa, a obrigação de comprovar que não foi atendido o serviço, que não foi feito. E o consumidor não tem que ficar ouvindo aquela musiquinha, aquelas mensagens publicitárias mais não? Não, isso, com essa edição desse decreto, isso acabou de vez, porque o atendimento tem que ser feito no máximo em 60 segundos e no primeiro menu deve ter sempre um atendente humano, né, para receber a reclamação. Muito bem. Doutora Mira, eu vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco a gente falasse um pouco mais sobre essas novas regras e a questão também da ação. Como que o consumidor pode acionar o PROCON, o Ministério Público, enfim, fazendo valer seus direitos. A gente volta em instantes.